gente, tudo bem com vocês? Então, estou trazendo aqui um tema que é a peste negra, que foi a pandemia mais devastadora que a humanidade já experimentou. Bom, essa palavra não é uma palavra desconhecida por nós. Aliás, é a palavra que mais estamos ouvindo no momento. Mas antes da gente estudar sobre a peste negra, nós temos que entender a diferença entre pandemia e epidemia. Então vamos lá. A epidemia, ela tem três formas. Ela pode ser uma epidemia municipal, ou seja, vários bairros daquele município, daquela cidade apresentam a mesma doença. Ela pode ser no nível estadual, onde várias cidades daquele estado têm relatos sobre uma determinada doença. E ela pode ser a nível nacional, onde vários estados, várias regiões apresentam aí a doença. Uma epidemia, ela pode se tornar uma pandemia, que no caso é quando essa doença ela se espalha pelo mundo, ela se torna de uma abrangência mundial, que é o caso hoje do coronavírus, uma pandemia. E a peste negra, ela também foi uma pandemia que atingiu, assolou vários países, várias regiões na Europa. Não países, porque não havia estados nacionais no início dessa pandemia na Europa, porque estamos falando aí do século XIV, na Idade Média. Então, nós não tínhamos ainda a formação dos estados nacionais. Bom, mas vamos lá. A peste negra, ela veio de uma bactéria, diferente de hoje, que é o vírus. Então, a peste negra, ela é uma bactéria, ela vem de uma bactéria. E era uma bactéria chamada Yersinia pestis. Yersinia pestis. Bom, primeira coisa, como que ela chegou na Europa? Não há uma certeza de como houve essa chegada na Europa, mas há suposições, como por exemplo, que ela pode ter chegado através de navios mercantes. Então, navios que traziam mercadorias do Oriente e levavam para o Ocidente. Então, aportavam esses navios mercantes em grandes cidades, comerciais ali da Itália, que era Gênova, Veneza, aquelas regiões ali. E uma outra hipótese é de que os genoveses, eles foram para uma região, que era a região da Crimeia, que na época era uma colônia deles, e chegando lá, eles lutaram com os mongóis. E nessa guerra com os mongóis na Crimeia, quando os genoveses voltaram para Gênova, provavelmente trouxeram com eles os ratos contaminados com a peste negra. Então há essas duas versões, mas não se tem uma certeza, algo exato sobre essa chegada. O grande pico da doença lá na Europa vai ser de 1447 a 1452. Então, na verdade, esse período foi o grande auge da peste negra na Europa. Bom, quando ela chegou na Europa, como que essa doença ela vai se proliferar? Ela vai se proliferar muito rápido. Por quê? Porque a questão da falta de
higiene nesse período, na Baixa Idade Média, no século XIV, era algo muito, muito grave. Então, as pessoas não tinham essa questão da noção de higiene, né? Na verdade, nós não tínhamos nenhuma medicina. Para vocês terem uma ideia, os médicos que existiam, né, eles não tinham estudo aprofundado de medicina. Aliás, era até proibido de secar cadáveres, estudar cadáveres. Então, era totalmente era um estudo muito precário, né? Eles não tinham um estudo real da medicina. Então, aqueles que trabalhavam com doenças, eles tinham que ter um diploma de estudos da Bíblia, teologia, para eles poderem praticar a medicina. E nessa época, na Idade Média, a igreja, ela predominava e a igreja barrava o conhecimento científico. Então, nós vamos ter aí uma proliferação muito rápida, né, por essa questão da falta de higiene. E era um período também que nós vamos ter os primeiros burgos, que eram as primeiras cidades. Então, os primeiros burgos, eles se formaram no século XI, eles começaram a se formar no século XI, as primeiras cidades. E eram cidades totalmente com uma falta de planejamento. Eram cidades, né, locais ali apertados, que não tinha saneamento básico, o lixo era todo jogado nas ruas, tinha um odor fortíssimo. Então, havia toda essa questão da falta de higiene que provocou a proliferação dessa doença rapidamente. Bom, e o contágio? O contágio era por secreções. Na verdade, a peste negra, ela tinha ali 3 formatos, né? As principais eram a peste bubônica e a peste pneumônica. Na verdade, a bubônica, ela poderia, com o tempo ali no corpo, se ela não fosse tratada a tempo, ela se tornaria pneumônica, ou seja, afetaria ali os pulmões. Então, a peste pneumônica, o contágio dela era justamente pela saliva, pela tosse, pelo espirro, que era um contágio muito rápido. A bubônica já era pelo sangue, pelo pus, por secreções ali do doente. Bom, e os sintomas? Gente, os sintomas eram os mais terríveis. Eram febres altíssimas que chegavam a 41 graus, muita tosse, delírios. A febre era tão alta que provocava delírios no doente, vômitos, dores pelo corpo, e também o doente apresentava aí bubões, daí o nome peste bubônica. Esses bubões eram caroços que apareciam na axila, no pescoço, nas virilhas, e ele chegava a crescer de um tamanho aí, vamos dizer, de uma laranja, e ficava escuro, dava manchas escuras pelo corpo da pessoa, daí o nome peste negra, por causa dessas manchas que o doente apresentava, que eram manchas escuras pelo corpo. Bom, e a peste pneumônica, ela chegava a matar em 2, 3 dias. Então, assim, era uma doença extremamente grave, que matava rapidamente ali as pessoas. E a população, ela começou a ficar extremamente apavorada com aquela situação, porque ninguém sabia de onde vinha, por que vinha, como curar aquilo. E nós tínhamos os médicos que
fazia um tratamento. Aliás, a roupa dos médicos era bem curiosa, né? Porque eles usavam uma máscara que parecia um bico de um pássaro, uma roupa, uma túnica toda de couro, um chapéu, luvas de couro, era tudo de couro, porque assim as secreções do doente não afetaria, não chegaria à pele deles. E esse bico que eles usavam, né, essa máscara na forma de um bico, ela trazia ali dentro dela uma essência feita ali de mirra, e essa essência era para purificar o ar, porque eles acreditavam que a doença ela vinha no ar. Então eles usavam essa máscara para poder purificar o ar que eles estavam respirando. E além dos médicos, também havia uma população que usava essas máscaras também. Bom, só que esses médicos, eles muitas vezes não conseguiam fazer nada pelo seu paciente, que já tinha atingido um grau aí da doença muito grande. E os tratamentos eram tirar o sangue do doente, fazer chá com cebolas, ou seja, totalmente ineficazes nesse caso. Agora, gente, uma outra coisa é como que funcionava essa questão da peste negra, né? Como que era transmitida essa doença para o ser humano? Era através do rato, tá? Então, nas embarcações era muito comum vir ratos, muitos ratos se acumulavam ali, procurando restos de comida. Então eles vinham, né, nos porões dessas embarcações. E na verdade o que acontecia? As pulgas eram as grandes transmissoras para o ser humano. Então as pulgas que estavam alojadas nos ratos picavam o rato, contraía a bactéria e as pulgas picavam as pessoas e passava essa doença para o ser humano. Então era através, na verdade, das pulgas. E, como eu disse, a falta de higiene era muito grande e isso, gente, se espalhou de uma forma assustadora na Europa. Para vocês terem uma ideia, 1/3 da população europeia morreu nessa época, o que equivale a 25 milhões de pessoas. E o grande auge foi essa fase que eu falei para vocês, de 1347 a 1352, mas a peste negra ela esteve presente na Europa até 1720. Não assim um surto como foi nesses anos, mas ela ainda tinha pessoas que apresentavam os sintomas da peste negra. Bom, e a igreja nessa história? A igreja nessa história, ela tentava explicar de alguma forma, afinal era ela que explicava tudo nesse período. Então ela começou a dizer que era um castigo divino, muita gente acreditava realmente nisso, que Deus estava castigando. E uma outra coisa que a igreja disse é que a culpa era dos judeus, porque os judeus não eram bem vistos pela igreja católica, porque eles não eram católicos, e a igreja começou a culpar os judeus, a falar que eles contaminaram a água dos cristãos, envenenaram a água dos cristãos. E teve pessoas que foram interrogadas pela igreja e praticamente obrigadas a afirmar que viu um judeu jogando esse veneno na água. E o que acontece? Diante disso, a população ficou muito revoltada com os judeus. Então eles invadiam a casa dos judeus, espancavam eles e até queimavam os judeus, né? Teve casos de colocarem fogo nessas pessoas, um grande absurdo. Bom, surgiu também uma ordem chamada Ordem dos Flagelantes, que eram pessoas que se automutilavam e diziam que, como Deus estava castigando elas pelos seus pecados, elas se mutilavam, se chicoteavam
para que Deus as perdoasse pelos pecados, para que seus pecados fossem absolvidos, que se tornassem pessoas mais puras. Então a gente também teve essa ordem dos flagelantes nessa época aí. Bom, outra coisa, gente, muito curiosa, que começou a surgir, né, formas assim, como que você pode fazer para você evitar essa doença? E uma das coisas, né, que eles acreditavam que os médicos falavam, né, que as pessoas deviam fazer era, por exemplo, não tomar banho. Por quê? Porque, segundo eles, quando você tomava banho, você acabava tirando do seu corpo a capa de proteção. Então, você estaria ali suscetível à peste. Olha que absurdo, né? Então, por aí a gente vê a falta mesmo de conhecimento da medicina, como tudo era tão, né, atrasado nessa parte. Então, as pessoas não tomando banho, a coisa ficava bem pior. E outra medida era exatamente o isolamento. A coisa foi ficando tão feia, para vocês terem uma ideia. Quando um membro da família ficava doente, a família nem chegava perto dele. Ele ficava isolado no cômodo. E às vezes, né, as pessoas, a família jogava comida para aquele doente, jogava como se ele fosse mesmo um cachorro, jogava comida para que ele se alimentasse, ou seja, ele ficava isolado. E tinha também aquelas famílias que simplesmente sumiam, iam embora. Quando um membro ficava doente, o resto da família ia embora da casa e sumia. Deixava aquela pessoa morrer sozinha. E as pessoas que tinham dinheiro, que tinham, vamos dizer assim, dinheiro, mas condições, que na verdade tinham terras, e terra era sinônimo de dinheiro na Idade Média, elas iam embora para o campo, se isolavam, saíam de perto daqueles burgos e iam embora. Iam, né, para o campo, ficavam afastadas. Esse foi o caso do Papa na época, que era o Clemente. O Papa Clemente foi um que foi embora, ele foi para uma área rural, ficou isolado, tanto é que ele sobreviveu aí a essa doença, tá? Bom, eram tantas mortes, que chegou num ponto que não tinha mais como recolher os cadáveres. Muitos ficavam jogados pelos burgos, o que fazia a doença se proliferar. E havia aquelas pessoas que eram encarregadas de recolher esses corpos, então eles vinham com um carrinho mesmo de madeira e ia recolhendo aqueles corpos. E começaram a enterrar as pessoas em valas, abriam valas e iam enterrando os cadáveres ali, porque não tinha como, né, fazer um velório, não tinha, enfim. Então ia enterrando aquela quantidade de gente junta. Só que também isso já não estava sendo suficiente. E chegaram ao ponto, gente, de incendiar os cadáveres, porque não tinha como enterrar aquela quantidade de corpos. Então eles começaram a incendiar os corpos. Muitos padres também tinham medo da doença e começaram a se negar a dar a extrema-unção para os doentes, porque eles estavam com medo de pegar a doença. E aliás, muitos pegaram, ficaram doentes e também morreram, tá bom? Então, gente, essa foi a peste negra, a pandemia mais avassaladora que aconteceu na Europa. Aliás, que aconteceu no mundo.